Eu sou Diego Felipe Tondorf, eu autorizo a publicação, a gravação e a publicação dessa apresentação no YouTube, nos canais do Larva. Meu orientador é Marcelo da Silva House, aqui da UDESC, e eu sou mestrando no curso de pós-graduação em computação aplicada da UDESC, e a minha co-orientadora é a Vanessa Andrade Pereira, da Unifesp. Eu vou apresentar a minha defesa de qualificação do mestrado, intitulada Diversão em Jogos Digitais, analisando construtos de percepções e de design em jogos sérios. É um pouco de introdução, né? O jogo está presente em diversas áreas da humanidade, como a política, como o treinamento, até áreas militares, sendo que nele se obtém atenção, alegria e divertimento. A indústria de jogos teve grande destaque com a revolução do computador pessoal e dos consoles. Então, o jogo ele tá relacionado com a cultura, com a humanidade, desde quando o homem se entende como homem, né? E essa questão do jogo digital, ele vem crescendo ao longo do tempo, principalmente nas últimas décadas, devido a grande uso e ao grande consumo de computadores pessoais e dos consoles de jogos. O que seriam jogos sérios? Jogos sérios são aqueles jogos que têm uma intencionalidade séria. São jogos que, quando na concepção, na criação, no desenvolvimento dele, eles tiveram algum tipo de objetivo, eles têm algum tipo de objetivo que eles precisam sanar, que eles precisam concluir, né? Os jogos sérios, eles podem gerar interesse, curiosidade, atenção, motivação, esforço, prazer, engajamento e desafios equilibrados. Além disso, eles podem oferecer o feedback e adaptabilidade, alcançar o emocionado do jogador e reduzir estresses e fatores negativos. São vários efeitos positivos, né, que os jogos sérios podem gerar. Porém, existe um certo tipo de crítica quanto aos jogos sérios de alguns autores que comentam que elementos sérios em jogos podem tirar a diversão do jogo e que a diversão pode tirar o objetivo sério, né? Mas o que seria a diversão, né? A diversão ela pode elevar o esforço e a motivação, gerar atenção e excitação, e tirar ela, a falta da diversão em jogo pode fazer com que o jogo se torne uma ferramenta chata. Então, por mais que exista essa crítica de que jogos sérios precisam ser sérios e não divertidos, a diversão ela pode melhorar, ela pode elevar os resultados, principalmente jogos sérios que dependem de uma motivação, de um esforço, de uma atenção a mais, elas podem fazer com que aquele resultado, aquele objetivo sério seja melhor alcançado. A diversão está atrelada em diversos termos ou sentimentos, dos quais não transcrevem um significado ou definem a diversão. Então, na literatura, tem vários tipos de termos diferentes que não conseguem definir de forma final o que é a diversão ou como que eu posso alcançar a diversão. Ela é complexa, variada, há uma confusão sobre o tema, e entender ela é uma tarefa árdua, é um objetivo difícil de se alcançar. Sobre os termos que são relacionados à diversão, né? A gente separou nessa tabela alguns termos, né? Aprendizado, desejo, emoção, engajamento, estética, experiência, felicidade, fluxo, foco, motivação, prazer, relaxamento, usabilidade e valores sociais. São termos que são relacionados à diversão, mas não transcrevem o significado dela. Não significa que se você está focado no jogo, você está divertido. Tem essa relação, mas não transcreve verdadeiramente o significado. Então, qual que é o objetivo dessa pesquisa, né, do mestrado? O objetivo principal é aumentar o entendimento, se aprofundar, é conseguir gerar resultados sobre a percepção da diversão em jogos sérios. Né, como objetivos específicos, como objetivos para chegar nesse objetivo principal, nós temos entender a relação de conceito de diversão em jogos sérios, analisar as percepções sobre diversão em jogos sérios e analisar a contribuição dos construtos na percepção da diversão. Então, é uma série de objetivos específicos que foram criados, foram estudados para conseguir chegar ao objetivo principal. Quanto ao escopo da pesquisa, né, nós pretendemos fazer vários experimentos para conseguir chegar nesse resultado. Uma das partes dessa pesquisa é fazer uma pesquisa bibliográfica para saber o que se diz sobre diversão e o que está relacionado, né? Que vem a parte do termo da diversão, entender qual que é o termo da diversão, os conceitos e etc., que são relacionados à diversão. Ela se objetiva a questão dos jogos sérios, justamente por essa crítica de que os jogos sérios tem que ser sérios e não divertido, mas há essas pontos positivos de ter um jogo sério divertido. E ela também se objetiva nos atores finais, o especialista e o aprendiz. No caso, é aquele que aplica o jogo, como, por exemplo, um professor, e aquele que joga o jogo, no caso, um aluno, numa sala de aula, por exemplo.
Quanto à metodologia, foi feita uma pesquisa bibliográfica, foi entendido qual que é os autores que comentam sobre a diversão. Nós aplicamos também uma, uma pesquisa, um mapeamento sistemático da literatura, né? Seguimos uma sessão de critérios, uma sessão de protocolos para conseguir filtrar artigos interessantes e que dessem o resultado que a gente buscava. Uma pesquisa exploratória experimental, onde a gente, através de 2 experimentos que estão sendo trabalhados, nós vamos buscar esses objetivos, e ela se caracteriza como uma pesquisa básica, qual e quantitativa, porque ela busca entender a base da questão da diversão em jogos sérios, e dar resultados tanto subjetivos na questão de percepção, quanto objetivos na questão do design dos construtos, né? Quais construtos são mais divertidos e qual a relação deles com a diversão. Sobre os conceitos, né? Diversão. A diversão está relacionada à recreação, desvio de atenção e a distração, tolo, prazer e liberação de endorfina, satisfação e motivação intrínseca. São 3 autores que comentam sobre a diversão, que tentam definir a diversão, mas é possível ver que são 3 descrições diferentes, né? Então, há uma pouca clareza quanto aos elementos que levam à diversão, e uma pouca clareza nos resultados que podem ser alcançados na diversão. Então, de acordo com a literatura, ela não se sabe como que você consegue gerar essa diversão, e nem o que essa diversão gera, certo? Vancheng e Hitterfield, eles em 2009 fizeram um text mining, né, uma mineração de texto a partir de análise de jogos, onde eles buscaram esses 27 fatores divertidos, e eles dividiram esses 27 fatores divertidos em grupos: tecnologia, design, estética, experiência e narrativa, certo? Um detalhe para desses 27 fatores, onde alguns eles são um agrupamento de outros, né? Por exemplo, o 14, que é o Overall Aesthetic Presentation, ele agrupa tanto o visual quanto o áudio presentation. Então, além de fatores gerais, nós também temos aqueles separados, né? Além disso, além de gerar os 27 fatores divertidos, eles também estudaram eles em outros jogos, né? Tanto em jogos sérios quanto em jogos não sérios, né? Jogos de entretenimento, por entretenimento, e conseguiram ver o limiar da jogabilidade, que seriam os pré-requisitos para o divertimento, quais são as mecânicas, quais são os fatores que precisam ter o mínimo para você conseguir gerar a diversão. Qual o limiar do prazer, quais são os fatores mais mencionados de formas positivas e negativas, e os fatores super impulsionadores da diversão, que são aqueles elementos extraordinários de game design, a qualidade superior na apresentação estética, elementos narrativos de humor e a interação social de jogadores. Esses são fatores que, dentro dos jogos que eles estudaram, impulsionaram a diversão, né? Conseguiram gerar mais diversão. Alguns conceitos que são associados à diversão. Novamente, eles não definem a diversão, mas eles associam, né, esses conceitos à diversão. Então, o flow, o fluxo, a experiência ótima do Mihaly, ele é a ocasião onde há uma sensação de alegria e prazer, né? A Koster e Butler comentam que a diversão ela é definida pelo feedback do cérebro ao aprender. Então, quando você joga, se diverte, você tem um feedback do teu cérebro, que é uma resposta fisiológica do teu corpo, e isso por Koster, no caso, é a diversão. Ela é o que faz o jogador voltar ao mundo digital. Então, além de você ter esse feedback, você, no caso, usando o Mihaly, né, ter essa alegria, esse prazer, você volta ao mundo digital porque você se diverte. A diversão, então, ela é precursora de maior aceitação, melhor experiência para o jogador, e melhores experiência para o jogador, além de maiores vendas, lucros, satisfação e vitalidade para a indústria, mostrando que a diversão em jogos ela é importante, ela é interessante não só para o jogador que vai se divertir com esse jogo, mas também com a indústria que vai vender o jogo, vai distribuir o jogo. A dimensão é, portanto, né, uma área de investigação inerentemente multidisciplinar. Há várias facetas da diversão e vários pontos onde você relaciona a diversão, principalmente com jogos digitais. A Lázaro, ela divide a diversão em 4 tipos de... Ela fala que a diversão é uma emoção e divide em 4 tipos de emoção, né? Sendo que cada tipo de emoção é gerada por certos elementos, né? A diversão difícil, ela vem de desafios significativos, estratégias e enigmas. A diversão fácil, ela vem de elementos leves, ambíguos, com incompletude e com detalhes. A estados alterados,
ela vem da percepção, pensamento, comportamento e outras pessoas. No caso, a estados alterados, ela está mais relacionada ao estado que o jogador está e como que ele ultrapassa, qual o estado que ele fica depois que ele joga. Ele se altera o estado dentro da jogatina. O fator pessoas, que vem da competição, cooperação, desempenho e exibição dos jogadores. Então, para Lázaro, até você compartilhar o jogo, você mostrar o jogo e ver uma pessoa jogando, isso também gera uma diversão. Então, nós aplicamos uma revisão da literatura, né? Primeiramente, nós procuramos por trabalhos secundários que falam sobre diversão, conseguimos encontrar esses 4, sendo que num deles, um de 47 artefatos teve a diversão como elemento presente. De Norman, as opiniões concluíram que as opiniões são um conjunto complicado sobre a diversão, são um conjunto complicado de circunstâncias causadas por mecanismos mal compreendidos. Então, essa dificuldade de entender a diversão, de conseguir definir qual que é a diversão. E as opiniões são mal compreendidas. Do trabalho de Petri e von Wangenheim, 3 de 11 artefatos consideraram a diversão na avaliação, sendo a diversão 1 entre 57 fatores. Então, esse, o de Board, de 2020, eles mostram que a diversão ela é uma parte dentro de vários, né? Então, tipo, uma proporção pequena estudada, por mais que seja bastante comentada, é uma proporção pequena dentro dos artefatos. E a gente comentou que a diversão, desempenho, engajamento e motivação afetam a aprendizagem nas crianças. Então, é importante usar a diversão porque ela pode afetar positivamente a aprendizagem. A diversão, então, é um termo comum, muitas pessoas comentam sobre ela, falam sobre ela, porém não há uma definição ou uma forma de avaliação claramente e amplamente utilizadas. Né? Para isso, nós aplicamos uma revisão sistemática da literatura. Né? Nós tentamos deixar específico e objetivo para as palavras fã e diversão, justamente por esses vários conceitos e definições a respeito da palavra. Seguimos um protocolo de busca e com critérios e objetivos. Né? Inicialmente foi 1.062 artigos, onde a partir dos filtros da leitura, tal, etc., foi para 62. Quanto aos resultados, né? Essa imagem ela mostra os resultados ao longo dos anos. Há um crescimento da pesquisa em diversão em jogos digitais. Mas esse crescimento ele é de 1,58%, o que é baixo para a área, né? Que a área de tecnologia ela cresce 5,51% ao ano. Então, apesar de haver um crescimento, ele é baixo relacionado ao todo. Quanto à frequência dos autores, nós aplicamos o text mining também nos artigos, então procuramos por esses mesmos fatores que a Van Shen e Hitterfield apresentaram. Os mais comentados foram 17, que está relacionado com a experiência, o desafio e a interação social, e os que não foram comentados nenhuma vez foi a inteligência artificial, o tamanho do jogo e a liberdade no jogo. Quanto aos dispositivos de controle, os mais usados foram teclado, mouse e touchscreen, sendo que alguns também usaram dispositivos atípicos, como as ondas cerebrais, e isso que em alguns dos trabalhos gerou a diversão. Quanto à faixa etária estudada, a maioria foi no adulto, sendo que alguns foram idosos e uma grande proporção não informou. Quanto ao contexto dos trabalhos resultantes, a grande maioria foi na educação, uma proporção grande não foi informada, e em segundo, a saúde e a social. Quanto aos autores comentados como base, a grande maioria ali não falou não informou um autor como base, só relacionou a diversão como algo normal dos jogos. Né? Dentre os que foram comentados, os mais comentados foi o Mihaly, o Prensky, o Red McFarlane e o Koster. A nossa pesquisa ela se objetiva na questão da educação e da saúde, né? Os experimentos eles vão ser direcionados para essas duas áreas, para esses dois contextos. Outro resultado que foi possível pegar foi quais são as mecânicas divertidas, quais são os construtos que comprovadamente, né, dentro dos trabalhos que foram feitos, como que eles comprovaram e como que eles mostraram que a diversão foi alterada, foi aumentada, foi diminuída. Os construtos que comprovadamente alteram a percepção da diversão são dispositivo de controle, balanceamento de nível, domínio, recompensa, competitividade, dificuldade, imersão, multiusuário, narrativa, esforço físico, imprevisibilidade e o uso do mundo virtual.
Alguns autores comentaram mais do que um construto, e alguns autores pareceram em dois construtos diferentes. Essa imagem também pequena, mas é para ilustrar qual que é a relação dos construtos com aquelas categorias que a Van Scheen-Hitterfield, que o Van Scheen-Hitterfield separam, né? Então, embaixo, no conjunto de baixo, são as 27 fatores divertidos deles, e em cima são os construtos que comprovadamente foram alteraram a diversão. E qual que é a relação deles com cada categoria. Outro resultado foi os desfechos da diversão em jogos digitais, né? Quais são os resultados de se ter um jogo divertido? A maioria teve no contexto da educação, né? Então, a aprendizagem foi o mais comentado, mas também em seguida foi experiência geral e engajamento. Outros desfechos que foram comentados também foram a motivação, vontade de jogar novamente, a curiosidade, dificuldade, reações emocionais, colaboração, apreciação, prazer, satisfação, tensão, atenção, confiança, distração e frustração. No caso, o que é diversão em jogos, o que ter um jogo divertido gera. Então, os construtos divertidos, eles vão além do que foram adotados inicialmente. No caso, eles ultrapassam aqueles 27 da Van Scheen-Hitterfield. Há uma lista de resultados e desfechos que são divertidos, e alguns deles foram testados. Ela parece ser um consenso, muitos autores comentam sobre diversão, eles falam que jogos são divertidos, né? Começa com um consenso em jogos digitais, porém os autores não usam bases para definir ela, não usam um autor que comenta sobre isso. Há uma grande utilização dos questionários, sendo que somente 2 dos questionários usados focam inteiramente na diversão. 7 dos trabalhos discutiram sobre a diversão, sendo 2 desses focados na diversão. Há uma necessidade, então, de mais pesquisa sobre o tema, uma necessidade de mais aprofundamento sobre o tema. Então, por isso que a gente criou esse estado da arte, né, para conseguir avaliar todos esses resultados e conseguir dissertar sobre eles, né? Nós apresentamos quais são os artefatos da avaliação, buscamos entender o que é a diversão, o conceito de diversão, e apresentar e discutir dimensões para pesquisa na diversão, em jogos digitais. Quanto à avaliação da diversão, né? Há 3 tipos de artefatos, sendo que aqueles que são associados à diversão, eles não avaliam a diversão, mas nos trabalhos eles associaram isso que foi avaliado com a diversão. Nesses exemplos, ele avalia o fluxo e a presença. Aqueles que têm elementos presentes, a avaliação da diversão, no caso, eles não focam na diversão, mas em alguns pontos eles avaliam a diversão, que no caso, nesses que foram pegos ali, eles avaliam contexto, estados emocionais, experiência e jogos educacionais. E aqueles que têm o foco na diversão, né? Aqueles são conjuntos de ferramentas para avaliar a diversão. Algumas percepções e reações acessórias relacionadas à diversão, né, conforme esses artefatos comentam, né, eles relacionam essas reações com a diversão. Seria sorrir, chato, monótono e tedioso, brilhante, gênio maravilhoso, legal e bom, horrível, terrível e a felicidade. São reações que tem nesses artefatos que estão relacionadas com a diversão. É possível, então, usar outros questionários e associar com diversão, como no caso da usabilidade, da experiência, do fluxo. Há métodos invasivos e assertivos, como métodos que pegam reações fisiológicas do jogador, e também métodos com frações pequenas relacionadas à diversão, né? No caso, 1 de 52, 3 fatores, igual mostrado na pesquisa sistemática anteriormente. Aqueles que focam na diversão, eles são específicos e limitados quanto ao foco e o público-alvo do artefato. Então, falta um método para avaliação que foca na diversão, que seja criado para um público abrangente e que dê um feedback assertivo, né? Então, para fazer os experimentos, né, a parte do desenvolvimento, criamos um instrumento com as perguntas relacionadas ao jogador, contexto e as percepções e reações do jogador, variando de um valor negativo a um valor positivo, no caso, feio e bonito, por exemplo. Eles verificam também se esse artefato verifica se o jogador sorriu, deseja jogar novamente e o quanto que ele se divertiu. Todas as perguntas relacionadas a esse estudo que a gente fez foi feito sobre artefatos que avaliam a diversão. Outro resultado também foi esse framework que ele ilustra como que diversão está relacionada com as dimensões, né? Agrupamos em três dimensões, sendo construtos, diversão e desfechos, onde os construtos estão relacionados àquela parte de design, as partes das 5 categorias que
que são relacionados à parte de design, experiência, mecânica, etc. Eles causam, né, esses construtos, eles causam a diversão, sendo que essa diversão ela é influenciada por vários fatores e há sentimentos que são equivalentes à diversão. Né? São sentimentos há aquela confusão se é diversão ou não, então há sentimentos que são equivalentes e aos tipos de diversão. Essa diversão, então, acaba gerando os desfechos, que são os resultados, né? Que é aquela questão do engajamento, da aprendizagem. Para conseguir entender e conseguir direcionar a questão da pesquisa na diversão, criamos essas 4 dimensões, né? Estudamos as 4 dimensões, dissertamos sobre elas, onde na dimensão conceitual busca entender o que é a diversão, conseguir qual é o conceito e qual é a definição dela. Na científica busca comprovar a diversão, no caso pegar esse conceito e comprovar ele, né, de forma científica. A projetual, ela busca projetar jogos divertidos, né, pegar essa comprovação da diversão, esse teste, esse experimento, e conseguir aplicar isso de forma efetiva num jogo. Isso gera infinitamente, então depois você volta no conceito e se aprofunda mais ainda, e todas essas 3 dimensões, elas geram os desfechos, que são os resultados para resultados da diversão, né? São o que a diversão gera nos jogos. Então nós aplicamos essa pesquisa ela é exploratória. Aplicamos 2 experimentos, né? Um que é a percepção, estamos aplicando, né? Um que é a percepção do jogo sério, sobre o jogo sério, que é o experimento de percepção. Ele tenta ver na parte subjetiva como que o jogador ele se sentiu ao jogar o jogo. E outro que é o experimento de design, que ele tenta, da forma mais objetiva, entender quais são os elementos, de forma mais direta, né? Quais são os elementos e características do game design que deixou o jogo divertido. Isso tudo gerando para um resultado único, né? Que entende, se aprofunda sobre a percepção da diversão. Quanto ao experimento de percepção, né, ele busca primeiramente avaliar a utilidade do jogo e as percepções e reações dos jogadores. Ele foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, né, foi todo cuidado com a questão de perigos, riscos, etc., justamente porque o público-alvo desse experimento foi crianças, e os questionários foram criados e respondidos diretamente no formulário do Google, né, então, totalmente online. Foi usado o jogo Matemática, que é da Unifesp, um trabalho da minha orientadora. Ele foi criado a fim de reforçar a aprendizagem, de toda essa estética de contos de fada, colorido, justamente para chamar a atenção da criança e ela jogar. E ele foi a fim de reforçar a aprendizagem na matemática. Nós avaliamos, né? Então, porque além de ser divertido, o jogo ele tem que ser útil, ele tem que gerar aquele propósito sério. Para avaliar a utilidade do jogo, nós usamos o Serious Exergame Utility Questionnaire, onde ele avalia a utilidade. Ele pode ser aplicado em qualquer etapa por quaisquer autores. No caso, ele foi aplicado posteriormente do desenvolvimento pelos professores, né? Além de permitir uma avaliação empática. No caso, o professor ele pode avaliar, ele pode se colocar no lugar do jogador. Para o resultado que eu vou apresentar aqui, teve um total de 13 respostas, mas elas são preliminares, porque desde o tempo que eu enviei o arquivo, já teve 50, nós estamos com 50 resultados aqui. As idades variavam com média de 39,7 anos, a maioria com pós-graduação, a experiência profissional com média de 14 anos, com experiência com jogos digitais foi de 3,08 e com jogos digitais para educação foi de 2,92. Então demonstra uma expertise, uma experiência, um conhecimento dessas 13 respostas, né, de que eles sabem, conhecem tanto a questão de jogos quanto a questão de jogos para educação e educação, né? Quanto aos dados, né? Isso aqui as 2 tabelas, tanto os resultados da visão dos jogadores quanto a visão dos profissionais. Aqueles elementos em vermelho são os piores resultados, em verde são os melhores resultados. Uma observação ali para moda, onde a maioria foi 5, no caso há uma grande concordância do resultado, né? Do questionário, e a média, tirando no 17, que é adotar o jogo como na sala de aula, todos foram acima de 4, então demonstra bons resultados, né?
A nota geral, média geral, foi de 4,46, a moda 5, desvio padrão 64, né? O jogo está polido, é motivador, útil, lúdico, com interação diferenciada, favorece e facilita a aprendizagem, além de ter bons resultados. Então, vários pontos positivos desse jogo, dessa avaliação que nós fizemos. Ele apresentou poucos problemas com adaptação para jogadores surdos, como adaptação para jogadores surdos, a carência tecnológica e a falta de comprometimento do aluno. Ah, e depois da aplicação da utilidade do jogo, nós começamos a aplicar avaliação com os estudantes, né? Com quem vai jogar realmente o jogo, que é para conseguir entender qual a percepção da diversão, que foi o instrumento que nós criamos após avaliar os artefatos de avaliação da diversão. A intervenção vai ser na sala de aula, com a população esperada de 200 alunos. Foi finalizado semana passada, temos 146 alunos, se não me engano, respondentes. Foi feita a leitura dos termos, a sessão de jogo e depois a aplicação dos questionários. E essa aplicação está sendo feita pela professora doutora Vanessa Pereira, lá em São Paulo. Quanto ao experimento de design, nós buscamos entender e mensurar como os construtos são percebidos como divertidos. Então, no caso diferente do experimento de percepção, esse aqui ele busca entender qual construto foi divertido, qual a relação direta desse construto, dessa diversão. Então, nós pegamos um jogo pronto, né, alteramos um jogo conforme aqueles construtos que foram confirmados como modificadores da diversão. Então, aquela tabela onde mostra quais são os construtos que geraram diversão, nós aplicamos dentro de um jogo sério já pronto, e vamos aplicar um experimento para conseguir ver qual é a relação dessa diversão. Ele foi implementado conforme o melhor custo-benefício, conforme a questão de tempo e disponibilidade do tempo. O jogo escolhido foi o Sirtet K3D, que ele foi criado pelo Rossito em 2013. Ele busca estimular o equilíbrio e diminuir o risco de quedas em idosos. Ele é um jogo sério, então, para idosos, na questão que ele usa o próprio corpo do usuário para melhorar o equilíbrio do idoso. Ele foi criado na Unity, usa o Kinect, na questão da interface natural, como dispositivo de controle. Ele foi criado com foco no usuário, sendo possível calibrar e parametrizar variáveis. Então, justamente pela essa questão de ser um jogo sério, ele teve cuidado na aplicação para conseguir criar várias variáveis e vários parâmetros que fossem alterados de acordo com o usuário, né? Com a necessidade do jogador. Então ele passou por um redesign, né? Nós alteramos para o Media Pipe, no caso o dispositivo de controle, e alteramos algumas coisas da questão do domínio para o jogador ter mais controle do jogo. Alteramos o feedback, adicionamos personagens humanizados, no caso da dimensão da imersão. Criamos um novo objeto, né? Porque como é um jogo sério, ele vem todos os objetos de lugares fixos em posições fixas. Então nós criamos um novo objeto onde ele é aleatório, ele é diferente dos objetos padrões. Foi feito estimativas para que o pulo funcionasse, porque antigamente não é necessário, como nós estamos trabalhando com públicos diferentes, a perspectiva de trabalhar com públicos diferentes, nós criamos a nova mecânica onde o pulo é possível agora. Aplicamos elementos lúdicos para a questão da narrativa estética e fizemos uma sequência de melhorias de feedback para melhorar a leitura do usuário, né? Quanto à nova arquitetura, o MediaPipe ele foi adicionado, né? Então, em vez de você usar o Kinect com o OpenAI, você usa agora a câmera com o MediaPipe para conectar com o jogo. Esse aqui é um módulo separado, então você não é perdido a jogabilidade com o Kinect, ainda é possível jogar com o Kinect, ele só foi adicionado mais uma forma de controle. E embaixo ali é o MediaPipe Pose Landmarks, que são os pontos onde o Sirtet pega, que eles são bem similares ao Kinect, né? Tem poucas diferenças ali, mas justamente porque são as junções a cada parte do corpo do usuário. Aqui em cima são os personagens do Sirtet, onde originalmente ele era só aquele simples e só reto, né? Nós aplicamos personagens humanizados e várias formas de vários tipos de personagens, né? É possível trocar eles e voltar até para o original, se o usuário querer. Tem também a questão do feedback, do contorno ali do usuário, que facilita a leitura. E também os objetos, que antigamente eram só quadrados, né, só cubos de cores sólidas, e agora são objetos mais lúdicos, né? No caso, a moeda que o jogador precisa pegar e a bola de fogo que o jogador precisa evadir.
Quanto aos construtos que não foram alterados, né? O equilíbrio de nível e dificuldade não foi alterado porque o jogo já foi criado, testado e aprovado com uma dificuldade equilibrada. Ele já foi estudado em cima dele e foi comprovado como equilibrado. Esforço físico, ele já é um elemento presente porque ele é um exergame, né? Então ele já gera a questão do esforço físico. O uso do mundo virtual não foi alterado devido ao esforço e demanda computacional de alterar todo mundo do Citet. E multiusuário, ele é um jogo individual, né? Foi criado como um jogo individual para idosos. Nós estudamos e pensamos que sistemas competitivos eles podem diminuir a vontade de jogar, uma vez que o jogador pode se sentir acuado ou triste porque não conseguiu uma pontuação específica ou porque não chegou não ganhou mais ponto do que um inimigo, do que um colega, por exemplo, né? Quanto à avaliação dos UFs e ETDs, né? Vai ser a ideia, a experiência é apresentar as duas versões e questionado por meio de formulários sobre qual que é a evidência desses construtos, quais são as percepções sobre a diversão e qual que foi a maior contribuição para a diversão. Os respondentes eles serão alocados à avaliação respeitando uma distribuição em quadrado latino. Então vai ser feita uma distribuição de forma aleatória, mais controlada, para que seja dispersado de forma efetiva. Os ETDs representam, no caso, os game designers, programadores, engenheiros, quem cria o jogo, os desenvolvedores, certo? E os UFs representam os fisioterapeutas, educadores físicos, neurofisioterapeutas, terapeutas e terapeutas ocupacionais. No caso, é aqueles que aplicam o jogo. Considerações finais, né? Então, o experimento de percepção, que é a avaliação pelos UFA, já está sendo aplicado. Falta, então, analisar de forma estatística os experimentos da percepção, desenvolver um instrumento da avaliação para o experimento de design, avaliar, então, o CIRTET com o experimento de design, analisar estatísticas do experimento de design, e discutir a relação entre esses experimentos, então não só pegar o resultado de cada experimento, mas também ver qual que é a relação entre os dois também está no escopo, escrever a dissertação e fazer defesa. O cronograma ele segue, a gente não está conseguindo manter conforme o esperado, então a expectativa é interessante de manter ele assim, e as referências. Obrigado.